slide over into cold heart. Olá pessoal, hoje eu quero estar conversando com vocês a uma coisa muito importante, que é sobre os matemáticos, né? Uma história que às vezes serve até para as pessoas que fazem pesquisa. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre terra plana no Novo Testamento, na época de Jesus. Será? Ou por que eles não tocaram no assunto? Tá? Os primeiros na história a descrever sobre a terra bola foi Pitágoras. Pitágoras, ele viveu aí cerca de 500 anos antes de Cristo, e a maior parte das suas obras são desconhecidas. Só a gente conhece alguma coisa porque Aristóteles escreveu a respeito dele alguma coisa, de Pitágoras, mas Pitágoras foi mais conhecido como matemático, um grande matemático que desenvolveu a matemática. Quanto astronomia, ele deduzia algumas ideias e escrevia. Vale lembrar que Pitágoras e muitos outros, eles tiveram grandes influências. Pitágoras, Platão, Aristóteles, Sócrates, é claro, todos fundaram escola. Sócrates não, né? Que eu lembro a história de Pitágoras, Platão e Aristóteles. Todos fundaram uma escola. E tinha que provar alguma coisa. Se eles não conseguissem provar alguma coisa, eles não entrariam para a história, e as suas escolas também não teriam grandes coisas, né? No caso aí nós vemos que Pitágoras foi antes de Sócrates, depois veio Sócrates, depois veio Platão, que era aluno de Sócrates, e depois veio Aristóteles, que era aluno de Platão, que também fundou a sua escola um pouco mais tarde. Mas tudo, na verdade, tudo o que se sabe sobre Pitágoras é descrito, conforme eu disse, por Aristóteles. Agora vai surgir aqui uma pergunta. Por que os terraplanistas defendem tanto o fato da terra plana? Por que será que hoje tem pessoas de todas as classes e religiões defendendo terra plana? Pessoas de alto nível e de todos os níveis defendendo a terra plana. Por que eles defendem muito a terra plana? Bom, pela mesma razão que os adventistas defendem o quarto mandamento, o sábado. Pela mesma razão que os espíritas defendem a evolução e a reencarnação. Pela mesma razão que os calvinistas defendem a predestinação. Seria Sócrates o mais velho matemático e depois vem Platão e logo em seguida Aristóteles? Não. A gente vê que eles não são os únicos. Eles tinham outras ideias, no caso aí Pitágoras, né? A maior obra de Platão seria O Mundo das Ideias. Ele gostava do mundo das ideias. Ou seja, as coisas intelectual. Ele se julgava um intelecto e ele acreditava nas coisas intelectuais. No caso aí, Platão ele era um pouco contra
a ideia daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você sente. A maior obra de Platão seria o mundo das ideias, ou seja, coisa intelectual. E que tudo que o nosso sentido capta não passa de ilusão. Então ele acha que tudo aquilo que nós conseguimos ver, que nós conseguimos ouvir, sentir, não passa de ilusão isso. E que o certo mesmo é ser exatamente um intelectual, um pensante. Faz parte, concordo? Tá? Era ele contra a realidade. Na ideia de Platão, os que tinha de ser já nascia feito. E tinha condições de evoluir através das suas meditações, das suas formas de pensar. Já Aristóteles acreditava ele era espírita, acreditava na reencarnação. Bom, Sócrates, Platão e seus antecessores acreditavam em uma terra plana. Mas já o Aristóteles, que era aluno de Platão, não concordava muito. Não concordava, já acreditava mais numa terra bola, uma terra esférica. Então, Aristóteles aceitava a terra redonda. Ele concordava com a terra esférica. Isso nós estamos falando dos matemáticos que viveu no quarto, no terceiro século antes de Cristo, tá? De 300 a 500 anos antes de Cristo, ou de 200 e poucos anos a 500 antes de Cristo. A Terra mesmo esférica, ela só foi mesmo difundida mesmo, aceita mesmo, no século XVIII da nossa era. Faz pouco tempo, tá? É quanto? 200 e poucos anos? Por aí. 300 anos? 300 e poucos anos. Sei lá. Ela foi aceita como terra esférica. Mas até então era muito controvérsia. Tinha os que aceitavam, os que não aceitavam. No caso aí, Aristóteles, ela aceitava essas ideias. Já Platão e Sócrates, eles acreditavam mais numa terra plana. Tá? Uma observação. Aristóteles era aluno de Platão e ele batia de frente com Platão. Ele não era o único que aconteceu isso também por volta dos anos 1500 também, 1600, surgiu Nicolau Copérnico. O Nicolau Copérnico também bateu de frente com Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu é do século II da nossa era. E Cláudio Ptolomeu acreditava que a Terra estava no centro do universo. Isso aconteceu até 1480, por aí. A Terra estava no centro do universo. Aí depois, quando veio aí o Nicolau Copérnico, ele discordou totalmente de Cláudio Ptolomeu. E não vai longe. No século XVII nós tivemos aí o Newton, né? E quando pintou Albert Einstein, também discordou de Newton. É agora da nossa época, do século XX, né? As suas obras foi agora no século XX. Ele discordou de Newton do século XVII. Assim como Nicolau Copérnico bateu de frente com Cláudio Ptolomeu, Alberto Einstein também bateu de frente com Newton. Eles nem entre si se entendem, né? E no fundo eles querem que nós entendemos eles. Eles querem que nós aceitemos as ideias deles se eles mesmos não se entendem, né? Bom, examinando
as crenças e de que povo esses matemáticos eram, dá até arrepio. Tá? Você vai ver que esses homens, a maioria deles, não tinha nada a ver com o cristianismo. Eles eram o oposto. A maioria deles era o oposto do cristianismo, não concordava com o cristianismo. Tá? Vamos pensar junto um pouquinho. Já que Platão diz que nós temos que pensar, então vamos pensar junto, vamos meditar junto um pouquinho. Tá? Já que você e eu somos pessoas pensantes, como está em Romanos 12, versículo 1, que nós temos que fazer culto de raciocínio, de pensamento. Vamos trocar uma ideia aqui. Uma ideia. Vamos pensar junto, então, no século XVI depois de Cristo, ou seja, quase 500 anos depois de Cristo, o famoso Galileu encontrou-se com a luneta. Tá? Ele aperfeiçoou essa luneta. E Galileu, com essa luneta, ele provou para o povo, para o mundo, que a Terra é esférica e que gira em torno do Sol. Galileu fez essa provação com a luneta, isso há quase 500 anos atrás. Agora, põe na tua cabeça, qual a tecnologia que tinha há 500 anos atrás? E qual a diferença da tecnologia que tem hoje? Pensou? Então vamos nessa. Ele acredita, a partir da invenção da luneta que ele descobriu e ele aperfeiçoou a luneta, ele então acredita que a Terra, que provou que a Terra que gira em torno do Sol. E por que hoje que temos muito mais tecnologia, existe pessoas terraplanistas de alto nível de conhecimento e com tecnologia exageradamente superior à de Galileu? Por que esses terraplanistas, com toda essa capacidade que tem, não conseguem ver que é a Terra que gira em torno do Sol? Por que eles insistem que a Terra é plana? O que eles estão ganhando com isso? O que eles estão ganhando com isso? Pensou? Ainda faço uma pergunta. Quem é mais informado ou desinformados? Galileu ou os famosos terraplanistas de hoje? Diz que os judeus são os mais sábios. Isso está na história por aí, pois as maiores empresas, como a Google e etc., são judeus, são judaicas. Diz que os judeus são os mais sábios. Então vamos pensar junto, tá? Na época de Jesus, por exemplo, tinha um homem, ele viveu lá, ele nasceu na Turquia e vivia por ali. Ele era uma pessoa que escreveu 17 livros sobre geografia e outras matérias, baseado nos grandes heróis do passado, Platão, Sócrates, Aristóteles. Ele escreveu 17 livros
e Jesus viveu na mesma terra que ele. Ele andava por tudo ali. Desde do sétimo ano, quando Jesus tinha 7 anos, até o ano 24, que foi o ano que ele morreu. As matérias que ele escreveu foi até o ano 18 da era cristã. Eu já vou dar o nome, eu acho que eu devo ter o nome aqui, ó. Escreveu sua grande obra de geografia entre os anos 7 até o ano 19 da era cristã. O nome desse homem era Estrabão. Você pode pesquisar aí. O nome dele era Estrabão. Fez várias viagens por região sob o domínio romano, que lhe proporcionaram valiosa experiência e conhecimento histórico na geografia. Este foi o autor de 17 livros na época de Jesus e nas mesmas terras que Jesus vivia. Ele faleceu no ano 24 da era cristã. Bom, vamos então aos nossos heróis. No caso, Jesus. Jesus, ele era super estudado. Jesus era super estudado, a ponto de quando ele tinha 12 anos, surpreender os doutores da lei. Ele era mais sábio de todos os tempos. Jesus era um super sábio. E ele viveu e tinha conhecimento das histórias, dessas ideias da Terra esféricas. Tinha todas essas ideias. Além, ele era o homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tinha super conhecimento. Possivelmente ele leu até esses livros de Platão ou de Sócrates, essa turminhas aí. Aristóteles, que escreveu bastante. Porque esses homens, na cidade das idolatrias, Atenas, eles tinham escola de geografia, de matemática, etc. Esses homens eram muito famosos, tá? Eram muito famosos. E por que Jesus e o apóstolo Paulo era considerado cientista, Por que eles referiram o Sol como algo que gira e não a Terra? Por que eles não falaram nada sobre a Terra girar em torno do Sol e que o Sol é fixo e que não se move? Por que eles não falaram nada? Olha, era Jesus o mais sábio de todos os tempos, guiado pelo Criador. Ele conhecia muito bem as ideias de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, assim como Paulo, que era considerado um cientista, porque eles defendiam a Terra como o centro do universo, e não o Sol. Lemos alguns versículos do Novo Testamento. Eu não quero falar de Velho Testamento, porque eu tenho aí um vídeo que a Bíblia tem razão, a Bíblia concorda que a Terra é plana. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo, para que você acesse se você tem curiosidade sobre isso. A Bíblia confirma que a Terra é plana, mas eu quero falar hoje só do Novo Testamento. Mateus 5, 45. Para que vós torneis filho de vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus
e faz chover sobre os justos e injustos. Sobre os maus e os bons, ele faz nascer o sol. Se Jesus citou que o sol nasce, o sol se põe. E se o sol nasce e o sol se põe, o sol tem uma trajetória. Eu não queria falar do Velho Testamento, mas você vai ver no Salmo 19, versículo 6, se eu não me engano, que o sol tem um caminho a percorrer. E aqui, Jesus está concordando que o sol nasce. Se o sol nasce, o sol se põe. Se o sol nasce e se põe, ele tem um caminho a percorrer. Tá? Jesus diz que toda a palavra dele, toda a lei, não passaria um tio, uma vírgula, um pequeno acento, sem que tudo se cumprisse. Por que Jesus não citou isso? Mateus 13, versículo 6. Mas saindo o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou-se. Jesus está novamente citando aqui o nascer do sol. Marcos, capítulo 1, versículo 32. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol. Se o sol nasce e o sol se põe, ele tem um caminho a percorrer, não a terra. No vídeo que está aqui, na descrição, eu citei, quando Josué orou, a terra e a lua pararam definitivamente no mesmo lugar. Não foi parando aos poucos, mas deram um break. E eu falei também em Isaías, quando cita a respeito do relógio de Acás. O relógio ponteiro volta e o sol também volta. Se fosse a Terra que estivesse girando, a Terra teria que brecar e girar ao contrário. Isso daria um grande impacto. Marcos 16, versículo 2. E no primeiro dia da semana foram as Marias ao sepulcro, muito cedo, ao levantar do sol. O sol estava levantando. Lucas 4, 40. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermo trazia para Jesus. Ao pôr do sol. Efésio, agora é Paulo dizendo, Efésio 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha. Se o sol se põe, é porque o sol nasce. E se o sol nasce e se põe, ele tem um caminho a percorrer. O apóstolo Tiago também escreveu no capítulo 1, no versículo 11. Pois o sol se levanta. Se o sol se levanta, é porque o sol está em algum lugar. Ele vai subindo, percorrendo o seu caminho. Apocalipse, o anjo está mostrando para João e João está vendo, tá? João está vendo. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente. Se tem o lado do sol nascente, porque o sol nasce e o sol se põe, tá? Último versículo, para que a gente não fale mais e acaba o vídeo. Terminamos aqui. Mateus 4, versículo 8. Novamente o diabo levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe todo o seu reino, sua glória. Como seria possível o diabo mostrar para Jesus todo o reino do mundo, os reinos do mundo, se a terra era bola? Só num sistema terra plana isso pode acontecer. Quando Jesus voltar, todo olho o verá. Só no sistema terra plana isso pode ser possível.
Isso pode ser possível. Você vai dizer por televisão. Será que vai ter alguma televisão funcionando nesse dia, nesse momento? Eu duvido, tá bom? Então, a gente termina por aqui. E eu deixo aqui embaixo a descrição. Deixa o seu joinha aí, se você gostou do vídeo, tá bom? Se não gostou, deixa o seu joinha ao contrário, não tem problema, tá bom? Que Deus abençoe você, a mim, e que dê para nós inteligência, para que nós vamos para Romanos 12, versículo 2, para que nós descubra uma forma de agradar a Deus e nunca desagradar, tá bom? Porque se eu hoje sou um convertido à terra plana, eu vou dizer o porquê nesse outro vídeo que eu coloquei aqui embaixo. É porque eu quero agradar a Deus e não desagradar, tá bom? Fica na paz.